Olá, seja muito bem-vindo. A aula de hoje é sobre propósito de vida. E como sempre, eu vou começar te contando uma história. Há muito tempo atrás, existia um peixe especialista em correnteza. Ele era um dos melhores, assim. E todo mundo elogiava muito ele. E ele se sentia muito bem com aquilo. Então ele nadava e nunca parava. Um belo dia, ele sentiu a vontade muito louca de subir o rio, ou seja, ir contra a correnteza. Então ele colocou na cabeça dele, não, isso aí não é pra mim. Eu tenho que mesmo seguir a correnteza porque é nisso que eu sou bom. E aí se pôs a nadar tranquilamente por alguns dias. Dias depois, a vontade veio mais forte nele e ele pensou, caraca, preciso fazer alguma coisa. Então ele foi até a margem do rio e lá ele encontrou a sua amiga, a borboleta. Falou, borboleta, tá acontecendo uma coisa muito louca comigo que eu não sei o que é. E a borboleta, o que foi, peixe? Então, borboleta, eu tô com vontade muito louca de subir o rio. E eu não sei o que fazer, porque eu sou um peixe especialista em correnteza. E nesse momento, a borboleta olhando pra ele falou, peixe, não sei não, o que você faz? Porque eu não tenho esse problema. Eu vou pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, e pra mim tá tudo bem. Pensando bem, isso me faz lembrar de uma história que aconteceu com meu avô, o borboletão. Um dia um rato perguntou pra ele por que as borboletas gastam tanto tempo e energia se locomovendo de um lado pro outro em vez de ir direto na flor. Então, o meu avô respondeu, sabe, rato, a menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, mas sim o caminho de menor resistência. Nesse momento, a ficha parecia que caiu assim pro peixe. Falou, nossa, é isso! Obrigado, borboleta. Agradeceu e foi até o fundo do rio meditar. Tá bom, a menor distância entre dois pontos não é necessariamente uma linha reta, mas sim um caminho de menor resistência. Então o caminho de menor resistência é seguir a correnteza. É óbvio. E assim eu vou ser mais feliz. Então, ele nadou tranquilamente por mais alguns dias. Dias depois, a vontade veio mais forte nele. Ele pensou, caraca, tudo de novo. E nesse momento, ele foi até a margem do rio novamente. E lá ele encontrou o seu amigo Coelhão. Falou, Coelho, tá acontecendo uma coisa muito louca comigo. Eu sou um peixe especialista em correnteza e tô com vontade de subir o rio. E a borboleta me disse isso, assim, assado. O que eu faço? O coelho, com aquelas orelhas dele, coçando assim, falou, peixe, não sei não. Eu não tenho esse problema. Eu salto pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás e entra a toque, sai da toque, pra mim tá tudo bem. Sabe, sempre que eu tenho alguma questão muito forte, eu pergunto pra minha mãe, a natureza. A natureza sempre sabe de tudo e de todos. Peixe, pergunta pra sua mãe. Então o peixe, nossa, faz todo sentido. Obrigado. E foi até o fundo do rio meditar. Chegando lá no fundo do rio, ele pensou, caramba, natureza, o que a minha natureza tá me falando? Minha natureza tá me falando que, sou um peixe especialista em correnteza, tenho que seguir o rio. Porque lá no final, quando eu terminar de seguir o rio, vou encontrar a minha felicidade, que é o alto mar. Lá eu vou ser muito mais livre, pra fazer o que eu quiser fazer. É isso, tem que fazer isso. Então ele continuou seguindo. Dias depois, a vontade veio mais forte nele e, cara, dessa vez veio de uma forma avassaladora, assim, não tinha como não resistir. Ele foi até a margem do rio de novo e lá ele encontrou a coruja, sabe a coruja. Então, ele falou o que estava acontecendo com ele, falou o que a borboleta tinha dito, falou o que o coelho tinha dito e falou, e aí, coruja, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me ajuda. A coruja, com aquele silêncio de mestre, já sabia a resposta. Falou, os dois estão certos. O que a borboleta disse é física. A menor distância entre dois pontos não é uma linha reta, mas sim um caminho de menor resistência. E o que o coelho disse é ainda mais sábio. A natureza sempre sabe de tudo e de todos. Porém, o que o coelho esqueceu de te falar é que existem pelo menos duas naturezas, meu caro amigo peixe. Existe a natureza externa, sol, verão, inverno, primavera, e a natureza interna. E a sua natureza interna, peixe, está mandando você subir o rio. Logo, esse é o seu caminho de menor resistência. O peixe, olhando aquilo, falou, nem agradeceu, não
não falou obrigado, não falou nada, deu um cavalo de pau de 180 graus e subiu o rio. Pá, 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 foi subindo, nadando. E por lá ele passou. Havia várias plantas que ele tinha visto uma vez, mas nunca tinha parado. Ele viu outros peixes que ele já tinha passado. Ele viu também umas pedras que eram diferentes assim, mas que ele nunca tinha prestado realmente atenção. E foi seguindo, até chegar em uma enorme cachoeira. Quando ele chegou lá, ele sentiu uma vontade muito louca de voar. Ah, não, peraí, cara. Voar não é pra peixe, é pra pássaro. Mas a vontade interior dele era tão forte, mas tão forte, que ele falou, quer saber? Foi até o fundo daquele ponto do rio, virou pra cima, ligou o botãozinho do foda-se e subiu. Cara, quando ele pulou, ele olhou pro lado e viu outros peixes iguaizinhos a ele. E ele pensou, opa, não tô sozinho. Então ele tentou uma vez, não conseguiu, caiu. E foi de novo, mais uma vez, não conseguiu, caiu. E na terceira, puf, ele conseguiu. Quando ele conseguiu, ele viu vários peixes iguaizinhos a ele. E ele pensou, caraca. Ele viu um outro peixe que ele julgou ser mais velho e perguntou, meu senhor, que piração é essa? E nesse momento o senhor falou, calma, meu caro amigo. Isso não é uma piração, isso é uma piracema. Escolha a fêmea do seu número, casale com ela e perpetue a sua espécie. E aí, o que essa história quer dizer pra você? Tá falando da gente, peixe de correnteza, que a gente sempre segue o que os pais dizem pra gente fazer, o que a sociedade diz pra gente fazer, o que a religião diz pra gente fazer, e a gente nunca consegue encontrar uma resposta verdadeira dentro de si. Não é da nossa filosofia, das nossas práticas, se estudar, se conhecer. E por isso a gente sempre vai no que a gente ouve de fora, no que a gente acha que é bom, porque isso alimenta o nosso ego. Mas chegando no ponto da vida, a gente vê que só alimentar o ego não é o suficiente. A gente precisa alimentar uma coisa que está muito mais profunda e que é muito mais gostosa quando esse ponto está satisfeito, que é a nossa essência. Quando a gente consegue satisfazer a nossa essência e entrar em contato com ela, tudo parece ficar melhor. Tudo parece ficar mais vívido, sabe? A sua vida, não importa o que esteja acontecendo, não importa os desafios, não importa as pessoas que estejam com você ou não, você consegue lidar melhor. Porque você, por mais que tenha que fazer sacrifícios, você sabe que esse é o melhor caminho para você. E esse é o meu convite da história de hoje, que você pare um pouco para poder se estudar, para poder conhecer mais de você. Andrews, como que faz isso? A minha recomendação é que você comece a trabalhar um pouco mais nas meditações e nos pranayamas. Meditações é muito fácil, eu vou depois passar algumas para você em outros vídeos. E pranayamas também. Pranayama, o que é pranayama, caso você tenha ficado na dúvida? Pranayamas são técnicas de respiração. Eu acredito que isso vai fazer a diferença para uma pessoa. E se esse vídeo ajudou você a ter mais consciência dos seus caminhos, a ter uma percepção mais ampliada, mas sem julgamentos, eu tô muito feliz por você estar aqui. Muito obrigado por assistir. Tenha um maravilhoso dia e namastê.